A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus irmãos, como vocês estão? Dando sequência aqui, nessa tarde, a quinta mensagem, quinta e última, dessa tarde, como nós falamos no início, nós vamos ler para os irmãos aqui uma palavra no livro do primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 16, cujo tema, levanta-te e vai para Sarepta, e eu ordenei à mulher viúva ali que te sustente. Palavra de Deus pela boca do profeta Elias. Deus falava com ele. O profeta é assim, Deus fala com ele o que Deus quer e Deus usa ele para falar para os outros, sabia, pessoal? É interessante ser profeta, em busca dessa bênção de Deus. É uma bênção, pessoal. Deus fala então com Elias. E vamos ler a palavra então? Eu estou esquecendo de colocar aqui, é parte 2, sabe por quê? Eu já entreguei a palavra dessa. Durante esses anos que nós estamos gravando a palavra de Deus, com certeza. 1 Reis, capítulo 17, 8 e 16, vamos lá? Então veio aí a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustenta. Olha bem. Mas eu, profeta de Deus, Elias, famoso Elias, o Senhor vai enviar para um viúvo me sustentar? É assim, pessoal. É a palavra que determina aquilo que o servo tem que fazer, pessoal. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me perto um vaso com um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze agora também um bocado de pão na tua mão. Ó, Deus falou que era essa mulher. Deus falou que ia preparar a mulher, e quando ele chegou na porta da cidade, ele falou, é aquela. Nós temos que acreditar em profecia, pessoal. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão também um punhado de farinha, uma panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Se Elias fosse um crente fraco, duvidoso, ele ia falar, não estou entendendo nada, o Senhor manda eu vir, que ordenou a mulher para me sustentar, e a mulher disse que não tem nada, só tem um pedaço, um pouco de trigo, um pouquinho de azeite, fazer um pão para ele e vai morrer. Né, pessoal? Às vezes Deus prova a nossa fé, pessoal. E Elias lhe disse, não temas, olha a palavra dele, olha a fé, faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, depois farás para ti e para teu filho. Ela pensou assim, que homem insistente é esse? Eu estou dizendo que eu não tenho para você, faz para mim. Não importa, você tem só isso, mas vai fazer para mim, é a palavra de Deus. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor deixou sobre a terra. Assim diz o Senhor, pessoal. Pessoal, se você receber uma palavra assim diz o Senhor, por favor, não duvide. Deus, escuta aqui, Deus tem os seus profetas hoje ainda, pessoal. Deus sempre teve os seus profetas. E hoje não é diferente. A obra de Deus está intimamente ligada à profecia. É tanto que diz lá na palavra, sem profecia o povo se corrompe, pessoal. Tem que ter a profecia. Deus precisa falar. Igreja é corpo vivo de Cristo, pessoal. Se não tem profecia, tem alguma coisa errada, pessoal. Não é Deus, não é alguém que está errando. Bota no teu coração isso. Você que é pregador, que é homem de Deus. Igreja é corpo vivo de Cristo. Se é vivo, tem que ter vida, tem que falar. Ou não é igreja. Se a palavra de Paulo está correta, então tem que ter profecia. Senão tem alguma coisa errada. E Deus nunca está errado, sempre é a gente que está errado, o homem. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim começou ela e ele a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo mistério de Elias. Está aí. Levanta-te e vai para Sarepta,
e ordenei a mulher que te sustenta. Se Deus chegar para você, o profeta falar, olha, é para você se levantar e sair desse lugar, e Deus tem obra na sua vida, em tal lugar assim, assim, assim. Como é que você vai fazer? Você que é pregador, que é homem de Deus, que é profeta, você que é ministro de Deus, hein? E vai acontecer muito isso aí, hein? Deus está preparando coisa muito grande no Brasil que vai sacudir esse país, e eu quero estar dentro desse negócio, pessoal. Tomara que você que encontrou aqui esse canal, já falei, Deus está preparando pessoas aqui para coisas grandes. Você tem que acreditar, não é que eu quero não, porque a palavra de Deus está falando. Esse canal não caiu de paraquedas. Esse canal foi profetizado por Deus 4 anos antes de acontecer. Então essas palavras que eu trago para você não é palavra minha, é palavra de Deus, pessoal. Levante e vai para Sarepta, que eu ordenei a mulher que te sustente. Por que essa palavra? Você pode perguntar, né? Pode perguntar. Você sabia que o nosso Deus é o mesmo Deus de Elias? Você sabia? Ontem na parte da tarde, fui até um supermercado próximo dali, presta atenção, hein? Essa palavra falava muito isso aqui, tá? Onde moramos. Quando eu caminhava próximo à entrada dele, me veio então esse recado da parte de Deus. Que o Senhor tem colocado alguém para você cuidar, atender na medida do possível. Quando chegar ao seu conhecimento que esta pessoa está necessitando de algo, você entende? Está entendendo? Por outro lado, também é você que está passando por um momento de crise financeira. Deus tem enviado alguém para te ajudar, ou ainda irá levantar alguém, mas não duvide, isso foi providência de Deus. Não fique constrangido ou constrangida, apenas glorifique a Deus. Da mesma maneira que o Deus de Israel ordenou que Elias fosse a um determinado lugar, e Deus havia preparado de antemão a uma viúva que o sustentasse durante um longo período de seca. E assim aconteceu, segundo a palavra de Deus, através do seu profeta. Então acredite, Deus continua o mesmo hoje. Você crê? Deus é o mesmo hoje? Deus da Bíblia? Pessoal, que Deus é o mesmo hoje da Bíblia? O que a palavra diz? Então veio a ele que é Elias, está falando de Elias, você lê no versículo 3, você vai ver que Elias é sustentado primeiro enfrentado pelo corvo. Deus sentou ele através do corvo, diz que o ovo é urubu, né? A pessoa, Deus falou, ó, o urubu vai te sustentar, você vai lá para aquele lugar lá onde, e eu vou ordenar o urubu para te sustentar, você acredita? E ele foi, e ficou naquele lugar ali, e ele bebia água do ribeiro, até acabar a água. Eu não vou ler aqui porque não temos tempo. A água secou ali, ó. Você deu que passar dos dias o ribeiro secou. O corvo trazia comida para ele, tá? Comida para ele. Era de manhã e à noite. Pão e carne. Onde que esse corvo achava isso? Milagre, pessoal. Pela manhã, pão e carne pela manhã e também pão e carne à noite. Tá aí. E ele bebia de quê? Do ribeiro, mas o ribeiro secou. Então acabou. Isso eu falo, agora você vai lá para Sarepta e lá já eu ordenei uma mulher viúva que te sustente, pessoal. Pessoal, nós temos que acreditar na Bíblia. Deus tem projeto grande na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas, por favor, temos que acreditar e profetizar que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus de hoje. Mudou apenas os tempos, pessoal. Às vezes eu vejo umas coisas aí na internet, algumas coisas falando que, meu Deus, parece que Deus morreu, parece que Deus não existe mais. Certas coisas que não dá para entender, pessoal. Deus é o mesmo. Mudou a época. Era o Deus de Israel. Hoje Israel está lá na terra dele. Deus vai tratar com ele ainda. Israel vai ter oportunidade ainda, acredite. Jesus vai reinar em Jerusalém. Todo ele vai se dobrar. Todo vai se ajoelhar diante de Deus. Mas hoje, Deus, o Deus de Israel, o Deus que era o Deus de Israel que agia no passado aqui na Bíblia, hoje é o Deus da igreja. E Ele cuida de nós da mesma forma. Até mais, que Ele não tinha o que nós temos hoje, o Espírito Santo. Aconteceu quando em Pentecostes foi derramado o Espírito Santo. Jesus prometeu para os discípulos. Temos o Espírito Santo em nós. E por isso que você tem que buscar esse negócio de dom espiritual, não é brincadeira, é coisa séria. Porque senão você vai ficar para trás. Vai vir um avivamento aí que vai varrer essa nação e você vai ficar só de boca aberta, não está entendendo nada, não vai entender nada. Quem não estiver no meio vai ficar, ué, o que está acontecendo? Mas vai acontecer? Aí ele vai subir. E muita gente vai para os templos adorar.
e vai chegar lá, essa Bíblia não vai ter mais poder para nada, porque o Espírito Santo já subiu, pessoal. Vai ser assim. Muitos vão continuar indo para a igreja, tentando fazer os cultos ainda, tentando cantar, tentando ler a Bíblia, mas não tem mais valor, porque o Espírito Santo já subiu, pessoal. Com a igreja, é hoje. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçais vossos corações, diz a palavra de Hebreus. Diz no Velho Testamento também. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não deixe, meu pai sempre falava, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje é dia de salvação aqui, ó. Hoje é dia de mudança de vida aqui, ó. Hoje é dia de pessoas saírem do comodismo para consagrar a vida, para ter uma batalha com Deus, oração no seu quarto, se colocar de joelhos e clamar ao Senhor. Deus estava orando lá em casa, eu ouvi minha voz, Zé Carlos. O quê? Como o Senhor falando, não, eu estou aqui. Você está orando, não estou olhando para ninguém. Você está chegando lá, porque eu estou aqui, ó. Não tinha ninguém perto de mim. Zé Carlos falou o meu nome. Foi a voz de quem? Foi a voz do Senhor, pessoal. Então, Jesus está presente. O Deus de Elias, aqui, ó, é o mesmo. Então eu falei aqui, entregou o recado aqui, ó. Você que está me ouvindo, Deus vai querer te usar. Você tem que abrir os olhos para ajudar uma pessoa, sustentar alguém. E você que está na luta tremenda aí, Deus vai enviar também alguém, como enviou essa mulher aqui para sustentar Elias. É lógico que houve milagre ali, pode acontecer também com você, para te sustentar. Essa palavra não é minha, eu estou entregando aqui a palavra de Deus para abençoar a sua vida. Agora, se você não crê, eu não posso fazer nada. Eu creio que Deus fala hoje ainda. É o mesmo Deus de Elias, como falou ali no short, que você vai receber também não sei quando. Né? Tá certo? Você sabia que o nosso Deus é o mesmo Deus de Elias? E do short, e a mensagem agora. E levante e vai para Sarepta, e eu ordenei a mulher que te sustente. O Senhor ordenou a mulher para sustentar, só que ela não tinha nada. E aí? Ela só tinha um pouquinho de farinha, até que era para morrer, era criança. Mas Deus fez um milagre duplo. Às vezes Deus pode fazer hoje também. Mandar você alguém que não tem nada, abençoar essa pessoa grandemente, aí vai ser você e ela sustentada com abundância. Ó, isso é profecia, pessoal. Eu não estou falando de mim aqui não. Estou falando que Deus mandou falar. Vai acontecer isso. Você não tem nada, mas tem promessas. E Deus vai te abençoar poderosamente para você abençoar outras pessoas. Guarda essa aí, anota, escreve isso aí. Vai acontecer, em nome de Jesus, pessoal. Porque o Deus de hoje é o Deus de Elias. Basta você crer nesse Deus, buscar a face dele, consagrar a vida a ele. Não sabe? É simples consagrar. Não é só ficar com fome, não. É você orar entregando esse período de jejum e você estar atento. Não é só abster de comida e bebida, não. É você estar com o coração contrito naquele assunto. E você orar para começar, e você orar para naquele horário para entregar e glorificar a Deus ali, e entregar uma oferta agradável a Deus. Essa é a hora, tá? E vou te falar mais. O nosso país hoje aqui, que você está vendo aí, está precisando. A nossa igreja hoje, do Brasil hoje, igreja, está precisando de você consagrar, pagar um preço para Deus fazer um rebuliço, fazer uma grande coisa nessa nação. Como acontecia lá no templo de Israel, quando os reis botavam os profetas, passavam o povo para consagrar e orar, e ler a palavra, às vezes quase um dia inteiro lendo a Bíblia, lendo a lei lá, e Deus fazia coisas extraordinárias. Deus é o mesmo hoje, pessoal. Amém? Ó, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa palavra. Não é minha, não, a palavra é de Deus. Por isso você não vai guardar para você, vai compartilhar, vai deixar o seu like aí, seu comentário, para que outras pessoas sejam abençoadas. A paz do Senhor Jesus, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Boa tarde.